Se alguma vez você contou seus anos e isso doeu, esta mensagem não é por acaso. Deus está falando com você. Anos que doem, anos que você não gostaria de contar, anos que, se pudesse, apagaria. Talvez sejam os anos em que a doença levou oportunidades que nunca mais voltaram. Os anos em que você trabalhou duro e uma única decisão equivocada apagou tudo o que havia economizado. Mas há algo que você precisa ouvir antes que este dia termine. Deus tem uma promessa em sua palavra que fala exatamente sobre os anos perdidos. Não uma promessa geral, uma promessa específica, onde o próprio Deus, com essa própria boca, nomeia o que devorou a sua vida e se compromete, ele se compromete a devolver a você. Antes de continuar, preciso que você faça algo. Escreva nos comentários, agora mesmo, 4 palavras. Pai, restitui meus anos. Só isso. Essas 4 palavras são uma semente que você está plantando hoje. Deus as lê, eu as leio. E cada pessoa que entrar depois neste vídeo e ver o seu comentário, estará orando com você, sem que você saiba. Porque antes de falar do que Deus vai restituir, precisamos falar de algo sobre o qual pouca gente se atreve a falar. Algo que você sentiu, mas não soube nomear. Uma dor particular. Uma dor que não tem enterro, nem velório, nem nome. E é daí que vamos começar. Porque Deus nunca consola sem primeiro ver. E hoje, Ele quer que você saiba que tem visto você todo este tempo. Comecemos. Número 1. Há uma dor que não tem nome. Há dores que não sabem se apresentar. Não chegam com um nome claro. Não trazem data para lembrá-las nem roupa preta para se despedir delas. Simplesmente ficam com você. Sentam ao seu lado quando você apaga a luz. Caminham atrás de você quando você arruma a casa. Aparecem em silêncio quando você vê uma foto antiga e algo dentro de você se aperta, mesmo que você nem consiga explicar bem o porquê. E talvez isso seja o que mais cansa, não saber como chamar o que dói em você. Porque quando uma ferida tem nome, ao menos você pode apontá-la. Mas quando o que pesa são os anos que você não viveu, as decisões que arrancaram tempo de você, a versão de você que ficou presa em uma estação escura, então a alma chora baixinho, como se tivesse vergonha de sentir tanto por algo que ninguém mais vê. Por isso, essa oração de Salmo 90:12 toca tão fundo quando diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Contar os seus dias não é somente olhar o calendário e somar anos. Também é se atrever a reconhecer quais dias te formaram com ternura e quais te quebraram em silêncio. É olhar de frente não só o que você viveu, mas também o que perdeu enquanto sobrevivia. Porque há estações que não deixaram um túmulo, mas deixaram ausência. Há perdas que não têm velório. Ninguém envia flores pelos anos perdidos. Ninguém bate à sua porta para dizer que sente muito pelo tempo, que o medo, a culpa, a espera, a traição ou a tristeza roubaram de você. Mas o fato de ninguém ver não significa que não exista. O fato de não haver cerimônia não quer dizer que não houve morte. Às vezes o que morreu foi a sua alegria simples. Às vezes foi a vida que você pensava que teria. E isso se parece com uma cadeira vazia na mesa da família. Você sabe que ela está ali. Talvez ninguém mais a mencione. Talvez até a casa tenha continuado funcionando ao redor dessa ausência. A comida é servida. Os pratos são lavados. O barulho de sempre continua. Mas essa cadeira continua falando sem dizer nada. A cadeira do esposo que foi embora. A cadeira do filho que se afastou. A cadeira da amizade que se rompeu. A cadeira onde deveria estar aquela versão de você que existia antes daquele golpe, antes daquela ligação, antes daquela noite, antes daquela decepção, que te partiu em 2. E cada vez que você passa por esse comedor interior, você a vê. Talvez os outros esperem que já não doa porque já passou muito tempo. Mas Deus não te apressa. Deus vê essa cadeira.
Deus sabe por quem ela está vazia. Deus entende a linguagem dessa ausência. Talvez por isso você se identifique com essa frase de Salmo 31:12: "Fui esquecido como um morto", não como uma condenação final, mas como um sentimento real. Porque há momentos em que você mesmo sente que uma parte de você ficou para trás, esquecida em algum canto do caminho. Você olha fotos antigas e dói, mas não sabe bem o que dói. Não é um morto específico, é um tempo, é uma versão de você. É uma vida que poderia ter sido e não foi. É a sensação de ter chegado até aqui carregando uma história que ninguém terminou de entender. E ainda assim, escute isto com calma. Deus não está evitando essa dor. Não está mudando de assunto quando você chora por dentro. Não está dizendo, supere isso com frieza. Ele vê, ele nomeia, ele abraça. Talvez esta noite você não precise de uma explicação completa. Talvez não precise organizar cada lembrança, nem encontrar uma frase perfeita para se descrever. Talvez você só precise parar de lutar contra as suas lágrimas. Permita-se chorar essa dor. Permita-se reconhecer que houve sim uma perda, mesmo que não tenha caixão, mesmo que não tenha flores, mesmo que ninguém tenha guardado o luto com você. Antes de dormir, fique um momento em silêncio e diga ao Senhor algo tão simples como isto: Senhor, Tu sabes por que estou chorando. Isso basta. Você não precisa traduzir nada para Deus. Ele entende idiomas que nem você conhece do seu próprio coração. Ele sabe ler o que o seu peito aperta e a sua boca não consegue dizer. E por favor, não tenha vergonha de sentir isso agora, mesmo que já tenham passado anos. O céu não mede a sua dor pelo relógio das pessoas. Deus não olha a sua ferida e diz que você chegou tarde. Ele recolhe o que ainda treme dentro de você. Ele conta o que outros minimizam. Ele escuta o que ninguém conseguiu escutar. Há lágrimas que ninguém vê, mas Deus as conta uma por uma. Mas se há uma dor sem nome, também há um Deus que a nomeia. E isso é o próximo que você precisa ouvir. Número 2, Deus vê o que ninguém viu. Há coisas que você chorou e ninguém percebeu. Não porque não dossem de verdade, mas porque você aprendeu cedo demais a chorar em silêncio. Às vezes, foi no banheiro, com a porta fechada. Às vezes foi olhando para o teto, quando todos já dormiam. Às vezes foi com um sorriso no rosto, enquanto por dentro você sentia que algo estava se quebrando. E talvez esse hábito tenha te acompanhado por anos. O hábito de apertar o peito, de engolir a angústia, de enxugar o rosto rápido, de seguir como se nada tivesse acontecido. Mas, ainda que ninguém tenha notado, Deus notou. Ainda que ninguém tenha te perguntado o que realmente estava acontecendo, Deus viu o que se passava dentro de você. Por isso comove tanto essa oração de Salmo 56:8, quando diz: "Contaste as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro." Veja a ternura que há nessas palavras. Davi não está falando a partir de um dia tranquilo. Ele está falando de um lugar de ameaça, de perseguição, de vulnerabilidade. Ninguém o estava protegendo. Ninguém o estava defendendo como deveria. E mesmo assim, em meio a esse abandono humano, ele sabia algo, que Deus estava guardando cada lágrima. Não algumas, não as maiores, não só as que caíram em um altar ou em um momento espiritual. Cada lágrima, como se o céu tivesse um frasco com o seu nome. Como se nenhuma gota de dor pudesse se perder no chão sem antes ser vista pelos olhos do Pai. E isso muda muitas coisas dentro de você, porque às vezes você pensa que Deus só vê o grande, o erro grande, a queda grande, o milagre grande, a conquista que todos aplaudem. Mas não, Deus também vê o pequeno. Vê o tremor dos seus lábios quando você se lembra de algo que ninguém sabe. Vê a noite em que você se virou na cama para que a outra pessoa não percebesse que você estava chorando.
Vê o momento exato em que você se trancou sozinho porque não queria explicar uma dor que nem você conseguia organizar. Vê o que você chorou sem testemunhas. Vê o que doeu tanto que nem saíram palavras. Talvez você tenha minimizado essas lágrimas. Deus? Não. Talvez você tenha aprendido a dizer não é nada. Deus nunca chamou de pequeno aquilo que te quebrou por dentro. Talvez você sinta isso como um álbum de fotos de um futuro que não aconteceu. Não um álbum real, daqueles que você pode tocar com as mãos, mas um mais profundo, mais doloroso. O álbum do casamento que ia durar e não durou. O do filho, que ia crescer saudável e não cresceu assim. O da casa em paz, que nunca existiu. O da versão de você que ia florescer antes, rir mais, viver leve, amar sem medo. E às vezes você abre esse álbum invisível na sua mente e dói mais do que qualquer lembrança real, porque são fotos de algo que nunca aconteceu. Fotos de uma vida que poderia ter sido. E como não existiram de verdade, você sente que não tem direito de chorá-las. Mas Deus vê essas fotos. Deus sabe qual cena faltou. Deus entende porque dói algo que você nunca pôde mostrar a ninguém. Ele vê as páginas vazias. Ele vê os espaços que ficaram sem preencher. Ele vê o futuro que se quebrou antes de chegar. Talvez você tenha crescido em uma casa onde ninguém enxugava suas lágrimas, onde você chorava no travesseiro e o mundo continuava, onde não havia abraços, não havia perguntas, não havia pausa, só silêncio. E isso te ensinou a se tornar invisível quando doía. Te ensinou a sofrer sem fazer barulho, a se esconder bem, a se tornar especialista em dizer estou bem quando, na verdade, estava se desmoronando por dentro. Mas hoje você precisa ouvir isto com toda a sua alma. Deus percebeu cada uma, não escapou nenhuma. Não houve uma única noite em que o seu choro tenha ficado fora do olhar dele. E o mesmo Deus que contou o seu choro durante a noite é aquele que prometeu em Salmo 30, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a sua noite não é ignorada. O seu choro não é desperdiçado. A sua tristeza não está flutuando sem sentido no ar. Deus a contou. Deus a guardou. E o que Deus guarda nunca é esquecido. Escute isto devagar. O que ninguém viu, Deus guardou. E o que Ele guardou, Ele vai restituir. Por isso, aí onde você está, não importa se está sozinho ou rodeado de pessoas, diga em voz alta, mesmo que a sua voz trema, Senhor, obrigado porque Tu viste. Diga outra vez, Senhor, obrigado porque Tu viste. E mais uma vez, deixe isso descer ao coração. Senhor, obrigado porque Tu viste. Às vezes a alma começa a sarar não quando entende tudo, mas quando finalmente se sente vista. Hoje Deus sussurra algo que você precisa guardar bem no fundo. Cada lágrima que você chorou, sozinho, eu recolhi e vou devolver em alegria. E se Deus viu cada lágrima, também viu cada ano que foi roubado de você. E o que Deus vê, Deus nomeia, com precisão, com nome e sobrenome. No Número 3, Deus nomeia o que te roubou. Há algo profundamente curador quando Deus deixa de falar com você de forma geral e começa a falar com precisão, porque você já está cansado de frases amplas, cansado de ouvir que tudo acontece por uma razão, quando o que você carrega por dentro não é uma ideia, mas uma ferida com estações, com datas. A sua dor não foi um único golpe. O seu desgaste não caiu do céu em um dia. Foram anos, anos que escorreram entre os seus dedos. Anos que alguém feriu. Anos que uma traição adoeceu. Anos que o medo trancou. Anos que a tristeza apagou. E por isso esta passagem não chega como uma frase bonita. Chega como uma luz acesa em um quarto que esteve escuro por tempo demais.
Escute como está em Joel 2:25, e escute devagar, como quem abre uma porta que ficou anos fechada, e vos restituirei os anos que foram consumidos pela lagarta, pelo gafanhoto, pelo pulgão e pela locusta, o meu grande exército que enviei contra vós. Leia isso outra vez dentro de você. Não diz apenas que Deus vai devolver o que se perdeu. Não diz apenas que vai reparar o dano. Diz algo mais forte, mais íntimo, mais impossível para o homem e completamente possível para Deus. Diz que vai restituir os anos. Os anos, não apenas as coisas, não apenas as oportunidades, não apenas a colheita. O tempo, aquilo que você achava enterrado, aquilo que não volta por mãos humanas, aquilo que ninguém pode te pagar. Deus nomeia e diz: isso também eu posso tocar. E veja a precisão do céu. Deus não fala aqui de uma única praga. Não usa uma só palavra para resumir tudo. Ele diz lagarta, diz gafanhoto, diz pulgão, diz locusta. 4 nomes, 4 etapas, 4 formas de devorar, 4 momentos diferentes em que algo foi arrancado da sua vida. Isso não é enfeite. Isso não é poesia para soar bonito. Isso é precisão. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei que nem tudo doeu da mesma forma. Eu sei que houve um dano que começou pequeno, outro que atacou as reservas da sua alma, outro que foi te desgastando pouco a pouco e outro que chegou quando você já estava fraco e levou o que restava. Eu sei exatamente o que te tiraram e sei exatamente quando cada vazio começou. E isso importa mais do que parece. Porque quando a sua dor é apenas um bloco escuro dentro do peito, ela parece invencível. Parece uma sombra enorme, sem forma, sem borda, sem saída. Mas quando Deus a separa, quando a divide, quando a nomeia, você já não está diante de um monstro sem rosto. Agora, você está diante de 4 coisas concretas. 4 feridas que o Senhor pode tocar uma por uma. 4 áreas onde a mão dele pode entrar com detalhe. Às vezes, a dor perde força não quando desaparece de imediato, mas quando deixa de ser uma névoa e passa a ter nome diante de Deus. É como uma casa que foi roubada 4 vezes ao longo dos anos. Na primeira vez, um ladrão entrou em silêncio e levou as joias escondidas, aquelas coisas ternas e valiosas que quase ninguém sabia que estavam ali. Na segunda vez veio outro e levou o que estava guardado para os sonhos, aquilo que você pensava usar mais adiante, quando chegasse o momento certo. Na terceira vez apareceu um mais astuto que não devastou de uma vez, mas foi tirando as coisas pouco a pouco, tão lentamente que você quase não percebeu até que o quarto se sentiu vazio. E na quarta vez chegou um violento, descarado, cruel, e levou o pouco que ainda estava de pé. 4 roubos, 4 ladrões, uma só casa, um só dono chorando a perda. E então aparece o verdadeiro dono de tudo. Olha a cena completa e diz: o que os 4 levaram, eu te devolvo. Isso é o que Deus faz com você. Ele não olha a sua vida como uma ruína confusa. Ele a vê com amor e com exatidão. Por isso, Isaías 43:1 diz: eu te chamei pelo teu nome. Deus chama pelo nome porque conhece o detalhe. Não te trata como mais um caso. Não te consola como se você fosse uma multidão. Ele chama você. E se ele chama você pelo seu nome, também pode chamar pelo nome aquilo que te feriu. Pode apontar a etapa, pode tocar o ano, pode iluminar a lembrança exata que ainda aperta a sua garganta. Por isso, hoje, quero te deixar uma tarefa simples, mas não superficial. Pegue uma folha, divida em 4 partes e escreva em cada parte estes nomes: lagarta, gafanhoto, pulgão, locusta. Não pule este passo. Não olhe para isso como algo pequeno. Vamos preencher essas 4 partes nas próximas sessões. E cada uma tem algo para você. Cada uma toca uma área diferente da sua história. Cada uma revela uma forma distinta em que o inimigo tentou te esvaziar.
E cada uma será também um lugar onde Deus começará a devolver o que parecia perdido. Guarde esta frase no seu peito. Deus não fala com você de forma geral. Deus nomeia a sua dor com sobrenome. E quando Deus nomeia o que te roubou, já não o faz para te humilhar. Ele faz para recuperar. Ele faz para colocar a mão exatamente onde você se quebrou. Ele faz para te dizer que você não foi esquecido, nem confundido, nem resumido em uma única palavra. Ele sabe, ele viu, ele distingue cada etapa. Então comecemos pelo primeiro, o mais silencioso, aquele que devorou o que era terno antes que alguém percebesse. A lagarta, Número 4. A lagarta, o que foi devorado em segredo. A lagarta não chega quando a árvore já está firme. Chega antes, quando tudo ainda é terno, quando ainda não há casca, quando o ramo não sabe se defender do vento, muito menos do que vem para devorá-lo em segredo. E assim também há dores que entraram na sua vida cedo demais. Não te feriram quando você já sabia colocar limites. Não te tocaram quando você já tinha aprendido a dizer: isso não está bem. Chegaram antes, quando você era pequeno por dentro, quando precisava de cuidado e recebeu ausência, quando precisava de ternura e recebeu dureza, quando precisava que alguém te cobrisse e, em vez disso, te deixaram sozinho com algo que você nem sabia nomear. Por isso, a lagarta representa o que foi devorado em segredo, o que foi consumido nos seus primeiros anos, o que desapareceu de você antes que soubesse que estava perdendo. Às vezes, foi um pai ausente. Às vezes, uma mãe emocionalmente distante, mesmo estando em casa. Às vezes, foram palavras que jamais deveriam ter sido ditas sobre você. Palavras que entraram quando você ainda era terra macia e ficaram ali como espinhos. Às vezes, foi uma solidão tão longa que acabou parecendo normal. E o mais duro dessas feridas é que muitas nem sequer têm uma história clara. Você nem sempre consegue dizer, tudo começou aqui. Só sabe que algo em você cresceu com falta. Algo em você aprendeu a se esconder cedo demais. Algo em você se inclinou para o medo desde o início. E ainda assim, escute isto devagar, porque aqui há consolo para partes de você que quase nunca vêm à superfície. Deus estava ali até mesmo então, antes que a sua memória pudesse guardar cenas, antes que a sua boca pudesse explicar, antes que você soubesse o que estava acontecendo com você. Salmo 139 diz com uma ternura que quase desarma: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Isso significa que a sua história não começou quando outros falaram com você. Começou nas mãos de Deus. E ainda que coisas tenham te alcançado cedo demais, não te alcançaram fora do olhar dele. Ele viu a fase que você não lembra bem. Ele sabe o que te faltou quando você ainda não sabia pedir. Ele guarda a memória do que te feriu, mesmo quando a sua mente deixou isso difuso e o seu corpo só guardou a tristeza. Parece uma semente na terra. Uma semente carrega dentro de si tudo o que precisa para brotar no seu tempo. Carrega força, carrega propósito, carrega fruto escondido. Por fora parece pequena, mas por dentro leva um futuro inteiro. Agora imagine essa semente sendo comida antes de germinar. Ninguém percebe na superfície. A terra continua ali. O terreno parece normal. Até a semente permanece no mesmo lugar. Mas quando chega o momento de crescer, algo falta. Algo não responde. Algo não sai com a força que deveria. Não porque a semente fosse ruim, não porque estivesse defeituosa desde o início, mas porque algo veio antes e devorou parte do que ela precisava para se erguer. E talvez você tenha se sentido assim muitas vezes. Como se algo te faltasse e você não soubesse explicar por quê. Como se quisesse crescer, amar, confiar, descansar, mas houvesse uma área dentro de você que ficou limitada. Deus não te culpa porque algo te falta. Deus não vem ao terreno para repreender a semente. Ele vem com compaixão. Ele olha para o que a lagarta tocou e promete restituição.
Ele planta em você algo que a praga já não pode destruir. Uma semente viva. Uma semente que não depende do que te faltou no início, mas do que ele pode fazer agora. Talvez por isso seja tão difícil até contar a sua própria história. Pode ser que você não lembre quando começou. Pode ser que nem tenha uma cena definida. Você só sabe que algo foi semeado de forma torta, desde o princípio. Uma insegurança que apareceu cedo demais. Uma tristeza sem idade. Uma necessidade de aprovação que nunca te deixou. Um medo de abandono que virou parte da sua maneira de amar. Isso tem nome: a lagarta. E também tem resposta: a restituição. Porque Salmo 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Leia isso outra vez dentro de você. Não diz que não houve abandono. Não diz que não houve falta. Diz que acima dessa falta existe uma mão mais forte, mais fiel, mais constante. A mão de Deus te acolhendo onde outros te soltaram. Então hoje, você não precisa explicar tudo ao Senhor com perfeição. Apenas ore com verdade. Diga: Senhor, restitui a lagarta, o que foi devorado de mim quando eu ainda era terno. O que me faltou quando eu não sabia pedir. Tu sabes do que falo. E deixe que Ele trabalhe nessa área antiga, nesse quarto inicial, nessa raiz que ninguém viu. Guarde esta frase no seu peito. O que te roubaram quando você não podia se defender. Deus restitui quando você já não precisa lutar. Mas, se a lagarta devorou em segredo, o próximo gafanhoto foi mais ruidoso. Saltou sobre o que você já tinha começado a construir. Saltou sobre os seus sonhos. No Hemero 5, o gafanhoto, o que saltou sobre os seus sonhos. O gafanhoto não chega quando não há nada. Ele chega quando algo já começou a brotar, quando já havia movimento, quando você já tinha colocado o coração, quando já existia uma esperança com forma. A lagarta devorou o que era terno em segredo. Sim, mas o gafanhoto causa outro tipo de dano. Cai sobre o que já estava começando a se levantar. Sobre o projeto que finalmente estava tomando forma. Sobre o casamento que parecia ter futuro. Sobre a carreira que você já havia abraçado com a alma. Sobre aquela fase em que você dizia: agora sim, algo bom está nascendo. E de repente algo saltou sobre isso. Algo caiu sem aviso. E o que estava crescendo ficou quebrado no meio do caminho. Essa dor é muito específica, porque você não está chorando apenas pelo que foi. Está chorando pelo que poderia ter sido. E esse luto quase ninguém entende por completo. As pessoas costumam te acompanhar melhor quando algo visível morre, quando há uma perda clara, quando todo mundo pode apontar o que aconteceu. Mas quando o que dói é um futuro que não chegou a amadurecer, muitos não sabem o que te dizer. Como explicar a dor de uma vida que você já estava começando a tocar com as mãos e de repente ela se foi? Como explicar o silêncio que uma promessa quebrada no meio do caminho deixa? Como contar a alguém que às vezes você não chora tanto pelo passado, mas por aquela possibilidade que ficou suspensa no ar e nunca se concretizou? Por isso, Provérbios 13:12 diz algo tão verdadeiro: a esperança adiada faz adoecer o coração. Não diz que incomoda um pouco, não diz que irrita, diz que adoece. Porque quando o seu coração já havia se acomodado em torno de uma promessa, a demora não se sente como um pequeno atraso. Parece uma ruptura interna. Você já havia plantado expectativa ali, já havia aberto espaço na sua alma, já havia começado a acreditar. E então veio aquela ligação, aquela notícia, aquela traição, aquela doença, aquele fechamento inesperado, aquele adeus, aquele fracasso no meio do caminho. E o gafanhoto caiu sobre os seus sonhos antes que pudessem dar fruto. É como chegar ao porto com tudo pronto e descobrir que o navio já partiu. Você tinha a passagem, tinha a mala, tinha o mapa dobrado no bolso do coração. Tinha o sonho montado por dentro. Você suportou a espera. Passou noites imaginando a viagem.
Conversou com Deus sobre esse destino. E quando finalmente chegou ao porto, viu o navio se afastando no mar. Já não estava mais ali. Você não podia correr o suficiente. Não adiantava gritar da margem. E você ficou ali com o vento batendo no rosto, vendo a vida que poderia ter vivido se tornar pequena no horizonte. Há pessoas que continuam vivendo muitos anos depois desse momento, mas, por dentro, ainda estão naquele porto, ainda olhando a água, ainda se perguntando o que teria acontecido se tivessem chegado antes, se alguém não tivesse falhado, se aquela porta não tivesse se fechado, se aquela relação não tivesse se quebrado, se aquele sonho não tivesse se desfeito, justamente quando parecia mais real. E talvez você seja uma dessas pessoas. Pode ser que tenham passado 20, 30, 40 anos desde aquele momento. E ainda dói pensar nisso. Ainda às vezes você se pega perguntando em silêncio: e se? O que teria sido do meu casamento? O que teria sido do meu chamado? O que teria sido da minha casa? O que teria sido dos meus estudos? O que teria sido daquela versão de mim que estava começando a florescer? Escute isto com alívio. Essa pergunta não é pecado. Essa pergunta é a ferida do gafanhoto. É o eco de algo que realmente importou. É a marca de algo que você realmente amou. E Deus não te envergonha por sentir isso. Deus conhece esse tipo de luto. Ele sabe o que é ver um broto cair antes do tempo. Mas Ele também sabe transformar lágrimas em colheita. Por isso, Salmo 126:5 diz: os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Não diz, esqueça o que caiu. Não diz, finja que nunca importou. Não diz, sorria e siga em frente, sem olhar para trás. Diz algo mais profundo. Diz que essa semeadura dolorosa não terminou em terra morta. Que o que você regou chorando não ficou estéril diante de Deus. Que o céu não desperdiça nenhuma semente regada com lágrimas. Deus não minimizar o campo onde você chorou. Deus promete colheita na mesma terra que te viu ajoelhado. Por isso, hoje, quero te pedir algo concreto. Escreva em uma folha um sonho específico que o gafanhoto levou. Apenas um. Nomeie sem rodeios. Aquele projeto, aquela relação, aquela carreira, aquele lar, e abaixo escreva isto: Senhor, restitui este gafanhoto. Depois guarde essa folha na sua Bíblia. Não como um amuleto, mas como uma conversa aberta com Deus. E cada vez que você a vir durante o ano, ore sobre ela, não para ficar preso ao passado, mas para lembrar à sua alma que o que saltou sobre os seus sonhos não tem a última palavra. Deus tem. O que saltou sobre os seus sonhos não tem a última palavra. Deus tem. Mas nem tudo o que se perde de uma vez. Há um tipo de perda mais silencioso, mais lento, mais desgastante. Aquele que corrói dia após dia o que você tinha. Chama-se o pulgão. No Hemero 6, o pulgão, o desgaste que não se vê, há perdas que não fizeram barulho. Não chegaram como uma tempestade que quebra tudo em uma noite. Não tem uma data exata que você possa apontar e dizer: aqui começou a minha ruína. O pulgão não age assim. Ele desgasta, corrói, consome devagar. Leva um pouco hoje, um pouco amanhã, outro pouco na semana seguinte, e quando você olha para trás depois de anos, descobre que algo grande se esvaziou dentro de você sem que ninguém tenha percebido completamente. Não foi uma única tragédia. Foi o cansaço acumulado. Foi a oração que parecia não mudar nada. Foi o corpo lutando por tempo demais. Foi a alma sustentando mais do que podia. Foi uma longa sequência de dias difíceis que, um a um, pareciam suportáveis, mas juntos acabaram roubando anos inteiros de você. Essa dor também conta diante de Deus, e você precisa ouvir isso, porque muitas vezes você mesmo minimiza sua história por não ter um relato dramático para contar. Ninguém morreu naquele dia.
Ninguém saiu batendo a porta. Não houve um acidente que partiu a sua vida em dois. Não houve uma cena escandalosa que outros pudessem lembrar com você. Foram apenas anos de esgotamento, anos de uma doença que não cedia, anos de decepções que se repetiam com rostos diferentes. Anos em que cada manhã começava com menos força do que a anterior. E como não houve explosão, foi difícil dar a si mesmo permissão para chamar de perda aquilo que você estava vivendo. Mas foi perda sim. Você perdeu energia, perdeu leveza, perdeu alegria, perdeu tempo. E quando hoje você olha para trás e se pergunta em silêncio, para onde foi a minha vida? Essa pergunta tem nome: o pulgão. Por isso comove tanto ler Salmos 102, 3 a 4. Pois os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como um braseiro. O meu coração está ferido e seco como a erva. Isso não soa como a queda de um único dia. Soa como alguém que não foi destruído por um golpe, mas consumido por uma longa exposição à dor. Como fumaça. Como lenha que não explode de uma vez, mas queima lentamente até ficar seca, quebradiça, sem umidade, sem frescor. Assim se sente às vezes o pulgão, não te derruba com estrondo, vai tirando a cor, vai tirando a força, vai deixando a sua alma como erva seca. E o mais difícil é que por fora talvez você ainda pareça funcional. Anda, cumpre, responde, sorri quando é preciso. Mas por dentro, você sabe que tem sobrevivido com o tanque quase vazio por tempo demais. É como uma pequena infiltração em uma casa. Não é preciso uma tempestade para ficar sem água. Basta um vazamento silencioso que ninguém conserta. Gota a gota, dia após dia, semana após semana, até o maior reservatório acaba se esvaziando. No início parece insignificante. Uma gota não assusta ninguém. 2 gotas também não. Você até se acostuma com o som. Mas os meses passam, os anos passam, e um dia você abre a torneira e não sai nada. Assim são muitos anos perdidos, pelo desgaste. Doença sobre doença, cansaço sobre cansaço, decepção sobre decepção, rotinas pesadas, batalhas longas, responsabilidades que nunca param. E como cada gota parecia pequena, ninguém percebeu que a sua reserva estava se esvaziando por dentro. Mas Deus viu o vazamento, Deus ouviu o som repetido do que te drenava em segredo. E Deus sabe encher o reservatório novamente. Se o pulgão consome a cada dia, a misericórdia de Deus também se renova a cada dia. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não a cada ano, não apenas quando você já estiver bem, não apenas quando o milagre completo chegar. Cada manhã. Isso significa que Deus não espera que você reúna forças de uma vez para sair de tudo. Ele te dá uma porção nova para hoje, e amanhã outra, e depois de amanhã outra, gota contra gota. O desgaste cai uma gota por dia, sim, mas a misericórdia também. E a gota de Deus é mais forte do que a gota que te esvaziou. Uma rouba, a outra restaura. Uma consome, a outra sustenta. Uma seca, a outra volta a regar. Talvez você não precise hoje de uma resposta para os próximos 10 anos. Talvez precise de pão para esta manhã. Talvez precise de uma razão para se levantar hoje, de uma ternura suficiente para este dia, de uma força pequena, mas real, para continuar sem desistir. E é exatamente isso que Deus promete te dar. Não a provisão de ontem, não uma lembrança seca do que Ele fez antes. Uma porção fresca dele para hoje. Por isso, amanhã, assim que abrir os olhos, antes de tocar o chão com os pés, diga em voz alta: obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia é nova nesta manhã. Diga, mesmo que ainda não sinta por completo. Diga, mesmo que esteja cansado. Diga, mesmo que o reservatório ainda não esteja cheio. Repita por 7 dias seguidos. Porque o pulgão se combate com a gota diária da misericórdia.
E enquanto faz isso, deixe que esta verdade desça ao seu coração. Se o desgaste veio dia após dia, a restauração também vem dia após dia. Hoje Deus sussurra: cada manhã em que você acordar, eu tenho uma porção nova de mim para você. Você não vai precisar da de ontem. Você terá a de hoje. E se o pulgão destrói lentamente, a locusta destrói tudo de uma vez. A tempestade que derruba o que os 3 primeiros não conseguiram tocar. No Homero Siete, a locusta, a catástrofe que arrasou tudo. A locusta não corrói em silêncio como a lagarta. Não desgasta pouco a pouco como o pulgão. A locusta chega como um exército. Chega de repente. Chega com estrondo. Chega como aqueles momentos da vida que não apenas te ferem, mas partem a sua história em 2. Há um antes e um depois. Antes daquela ligação. Antes daquele diagnóstico. Antes daquela assinatura, antes daquela traição, antes daquele enterro, antes daquela noite. E depois nada voltou a parecer igual. Por isso dói tanto quando Deus, em Joel 2,25, chama essa devastação de meu grande exército. É uma frase dura, forte, incômoda, porque significa que Deus não está fingindo que aquilo foi pequeno. Não está disfarçando a catástrofe. Ele reconhece que houve uma temporada na sua vida que se sentiu como um exército inteiro vindo contra você. E talvez isso seja exatamente o que você viveu. Não uma perda parcial, não um incômodo prolongado, mas uma temporada brutal. Um mês, um ano, um dia que arrasou tudo. Como se os 3 devoradores anteriores tivessem deixado alguns ramos de pé, mas de repente chegou a locusta e derrubou o que ainda resistia. Há momentos assim, o divórcio que você não viu chegar, a morte que deixou um vazio impossível, a traição de quem jurou te amar, a notícia do médico que mudou o idioma dos seus dias, a ruína que caiu justamente quando você achava que iria respirar. E quando algo assim acontece, você não perde apenas coisas. Você perde a maneira como entendia o mundo, perde a sensação de chão firme, perde o mapa, acorda em uma vida que já não reconhece. E Deus não te diz, esqueça, não te diz, finja que não aconteceu. Não te diz, sorria rápido para que todos fiquem confortáveis. Ele te diz algo mais santo, mais profundo, mais terno e mais poderoso. Eu restituo. Ele não nega a dimensão da locusta. Ele olha de frente. Ele nomeia. Ele a reconhece como exército. E justamente por isso a promessa dele tem tanto peso. Por quê? Ele não promete restituição sobre algo pequeno. Promete restituição sobre o campo depois do desastre. Jó soube o que é uma locusta. Jó 1:20-21 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e disse: O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe bem essa cena. Jó não disse isso porque não sentia dor, não disse para reprimir o choro. Primeiro rasgou o manto, primeiro caiu, primeiro deixou o corpo falar a linguagem do luto, e depois adorou. Porque havia algo que Jó sabia em meio ao desmoronamento, que Deus continuava sendo Deus mesmo depois da locusta. Mesmo quando a casa já não parecia casa, mesmo quando a vida havia se tornado irreconhecível, mesmo quando antes tinha se quebrado para sempre. E isso você também precisa lembrar. A catástrofe foi real, sim, mas não foi coroada rainha. Deus continua sentado em seu trono depois do dia que mudou a sua vida. Parece uma árvore de 40 anos derrubada em uma noite. Uma árvore que levou décadas para criar raízes, estender ramos, oferecer sombra, tornar-se parte da paisagem. Uma árvore forte, uma árvore que resistiu a verões, secas, estações difíceis. E, ainda assim, chega uma tempestade brutal, uma única noite, e ao amanhecer a árvore está caída. Assim ficam algumas vidas depois da locusta. Pessoas que construíram por anos e em uma única temporada foram ao chão. E de fora, muitos pensam,
Acabou. Será preciso plantar outra árvore do zero. Mas Deus não trabalha como os homens. Deus não olha para o tronco caído e o dá por perdido. Deus toca o que caiu. Deus levanta o que foi derrubado. Deus pode devolver folhagem ao tronco que parecia terminado. Deus pode fazer brotar vida na mesma história que uma tempestade deixou no chão. Talvez você se lembre de uma data exata, um mês específico, um ano do qual você não consegue falar sem que algo aperte a sua garganta. Você sabe qual é. Não precisa explicar a ninguém. O dia em que tudo mudou, o dia em que a locusta passou pela sua vida. E desde então, existe um antes e um depois. Pois escute isto com o coração aberto, Deus também sabe essa data. Deus estava ali, não chegou tarde, não olhou para o outro lado, não se confundiu de casa. Ele te viu naquele dia. Ele te sustentou naquele dia. E ainda que talvez você não tenha conseguido sentir isso no meio do impacto, o olhar dele não se afastou de você nem por um segundo. Por isso, Jó 42:10 tem tanto peso quando diz: "E o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo que antes possuía." O melhor de Jó não ficou antes da locusta, veio depois. Leia isso outra vez dentro de você. Depois. Isso significa que o céu ainda sabe escrever capítulos belos depois do desastre. Que a catástrofe não tem permissão para ser a sua última palavra. Que Deus ainda tem recursos para a sua história mesmo quando você sente que tudo já foi arrasado. Se há uma data específica que marcou a sua locusta, anote hoje em uma folha. Coloque a data, dê um nome e escreva abaixo: "Senhor, tu me viste naquele dia e tu estás restituindo desde aquele dia." Deus entra no tempo. Deus toca essa data. Deus não te cura de forma abstrata. Ele sabe exatamente onde começou o antes e o depois. Guarde esta frase no seu peito: a locusta veio como exército, mas Deus restitui como rei. Até aqui, o que as 4 pragas devoraram. Agora vem o mais importante: entender o que Deus faz exatamente quando diz restituir, porque não é o que você pensa. Número 8. Deus não remenda, restitui. Há uma diferença que pode mudar completamente a maneira como você ora, a maneira como você interpreta o que Deus quer fazer com você. Porque uma coisa é reparar e outra muito diferente é restituir. Reparar é pegar o que está quebrado e fazer com que funcione mais ou menos outra vez. É colocar um remendo, é ajustar um pouco, é fazer com que não pareça tão ruim. Mas restituir é outra coisa. Restituir é repor o que foi perdido. Restituir é devolver o que foi roubado. Restituir é fazer com que aquilo que parecia desaparecido volte a aparecer pela mão de Deus. E quando Deus diz em Joel 2:25, "E vos restituirei os anos", Ele não está falando como alguém que veio tapar um vazamento e ir embora. Ele está falando como o dono do tempo, como o Senhor da colheita, como o Pai que não se contenta em que você apenas sobreviva. Ele fala como aquele que restitui. Detenha-se nessa palavra, restituirei. Não diz, tentarei te melhorar. Não diz, farei você aguentar um pouco mais. Não diz, vou te deixar mais ou menos estável. Diz, restituirei. E essa palavra carrega o coração de Deus. Porque quando algo era roubado, Deus nunca ensinou uma devolução mesquinha. Deus nunca operou com mentalidade limitada. Deus nunca disse, devolva só um pouco para resolver. O princípio do céu sempre foi mais generoso do que o medo humano. Quando Deus entra em uma história, Ele não entra com escassez. Não entra calculando como te dar o mínimo para que você não reclame. Ele entra com a abundância do seu caráter. Entra com a grandeza de quem não remenda roupas velhas, mas dá roupas novas. Não apenas tapa paredes rachadas. Constrói uma casa nova. Não cobre uma fissura para aguentar outra chuva. Faz algo melhor do que antes.
E talvez aqui esteja uma das razões pelas quais às vezes você sofre tanto ao orar, porque você tem orado por remendos. Aprendeu a pedir pouco. Senhor, ajuda-me a não ficar tão mal. Senhor, dá-me o suficiente para resistir. Senhor, conserta um pouco esta parte. E parece humildade, mas muitas vezes é medo. Medo de se decepcionar outra vez. Medo de pedir demais. Medo de acreditar que Deus realmente pode fazer algo maior. Como se o céu fosse escasso. Como se Deus desse com a mão fechada. Como se fosse preciso convencê-lo a ser bom. Mas o Deus de Joel 2:25 não é um Deus de migalhas. É um Deus de restituição. E você precisa mudar a expectativa com a qual se aproxima dele. Porque se você espera apenas remendo, talvez nem reconheça o tipo de obra que ele quer fazer. É como um telhado danificado por uma tempestade. Você sobe, vê o buraco, coloca um remendo de alumínio, prende como pode, veda o que está quebrado e desce esperando que a próxima chuva não derrube tudo de novo. Isso é remendar. É o que muita gente faz com a própria vida. Cobre uma fissura emocional, esconde uma ferida antiga, ajusta uma rotina, disfarça uma tristeza e continua vivendo debaixo de um teto que sabe que não é firme. Mas restituir é outra coisa. Restituir é tirar o telhado danificado e levantar um novo, melhor construído, melhor alinhado, com material melhor, com uma inclinação corrigida para que não volte a acumular água como antes, não apenas útil. Melhor, não apenas suficiente. Firme, não apenas reparado, renovado. Isso é o que Deus faz. Deus não é Deus de remendos. Deus é Deus de telhados novos. Por isso, Zacarias 9:12 impacta tanto quando diz: Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. Em dobro. Leia isso outra vez dentro de você. Não igual. Não apenas o mínimo. Não uma devolução tímida. Em dobro. Porque quando Deus restitui, Ele não reage com escassez. Ele revela quem é, e o seu caráter não conhece falta. Ele pode pegar o que foi ruína na sua vida e transformar em um testemunho com mais peso, mais fruto, mais profundidade, mais glória do que antes. Talvez a sua vida inteira você tenha orado assim: Senhor, conserta-me um pouco, Senhor, dá-me só o suficiente. Senhor, que não seja tão difícil. Mas a partir de hoje, mude a oração, mude a palavra, mude a expectativa. Comece a dizer: Senhor, restitui-me, porque essas duas palavras criam duas vidas diferentes. Uma pede migalhas a Deus, a outra pede aquilo que Ele mesmo prometeu. Uma vive tentando sobreviver debaixo de um teto remendado. A outra se prepara para habitar uma casa renovada pela mão do céu. Faça isso nesta semana. Cada vez que orar, substitua a palavra conserta-me por restitui-me. Mesmo que no começo pareça grande, demais, mesmo que uma parte de você trema, mesmo que ainda não saiba como Ele fará. Apenas diga: Senhor, restitui-me. Senhor, não quero remendo. Quero a tua restituição. Senhor, não quero apenas resistir. Quero ver a tua mão refazendo a minha história. Deus não veio remendar o seu passado. Veio construir o seu futuro. E se Deus restitui, a pergunta é quanto? A resposta vai mudar para sempre o que você espera dele. Número 9. Comerás até te saciares. E aqui a promessa começa a se tornar ainda mais bela. Porque Deus não apenas diz que vai restituir os anos. Deus também diz que tipo de vida quer te dar depois da restituição. Joel 2:26 diz assim: Comereis até vos saciardes, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Detenha-se aí. Não passe rápido por essa frase. Leia como alguém que viveu muito tempo com o prato meio vazio. Comereis até vos saciardes. Não diz comereis um pouco. Não diz comereis o suficiente para aguentar. Não diz comereis apenas o necessário para não cair. Diz até vos saciardes, até que a alma deixe de viver em escassez.
até que o coração deixe de mendigar, até que o corpo, a mente e o espírito possam dizer: o Senhor não me deu sobras, me deu plenitude. Porque há muitos filhos de Deus vivendo como mendigos na casa do rei. Essa é uma das tristezas mais silenciosas da vida espiritual. Pessoas amadas pelo Pai, convidadas à sua mesa, chamadas pelo seu nome, mas ainda orando como se estivessem do lado de fora da porta, como se tivessem que se contentar com o que cai. Como se o destino delas fosse sobreviver com migalhas de paz, um pouco de alegria, uma pequena porção de esperança, um descanso breve de vez em quando. Mas isso não é o que Joel diz. E também não é o que revela o coração de Deus. Ele não te salvou para te deixar debaixo da mesa. Ele te colocou à mesa. E sentar-se à mesa não é um detalhe pequeno. É uma declaração de identidade. Estranhos recebem sobras. Filhos recebem prato servido. Talvez por isso seja tão difícil para você receber abundância. Porque você aprendeu a se contentar. Com pouco amor, com pouca paz. Com pouca saúde na alma, com pequenas tréguas no meio da dor, mas não com verdadeira saciedade. Você se acostumou a pedir pouco para não se iludir demais, a esperar pouco para não sofrer outra vez, a viver com a mão baixa, como se tudo o que é bom tivesse que vir em doses mínimas. Mas Deus não fala assim. Deus não te forma para a resignação. Deus não te ensina a respirar por migalhas. Ele diz: comereis até vos saciardes. E essa saciedade não é um luxo para poucos. É parte da promessa. É como a diferença entre viver de sobras e sentar-se a um banquete. Há quem ore, como quem se aproxima de uma cozinha alheia, esperando que alguém lhe entregue um pedaço de pão duro por compaixão. Senhor, dá-me um pouco. Senhor, com qualquer coisa me contento. Senhor, deixa-me ao menos recolher o que cair. Mas Deus não é um patrão mesquinho que distribui restos. Deus é aquele que prepara a mesa. Mesa posta, mesa digna, mesa com pratos cheios. Mesa onde você não precisa comer rápido, com medo de que lhe tirem. Mesa onde você pode se sentar, abrir as mãos, olhar para o céu e agradecer. Joel 2,26 não diz comereis um pedaço. Diz, comereis até vos saciardes. Isso significa que o Senhor não quer apenas te sustentar, quer te encher. E o mais impressionante é que Ele não espera o conflito terminar para fazer isso. Salmo 23:5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Não depois, na presença. No meio, enquanto ainda há vozes ao redor, enquanto ainda existe oposição, enquanto a memória ainda tenta te assustar, enquanto o problema talvez não tenha ido embora por completo. Deus prepara a mesa ali mesmo. Isso significa que você não precisa esperar que tudo se resolva para começar a receber. Não precisa esperar que toda a tempestade passe para se sentar à mesa do Pai. Ele prepara abundância no mesmo território onde antes houve medo. Prepara alimento onde antes houve seca. Prepara um prato cheio no lugar onde você pensava que só haveria escassez. Talvez você seja alguém que aprendeu a viver com a alma apertada, a se servir pouco, a não acreditar que há mais, a desconfiar da bondade quando ela começa a chegar, porque a abundância também assusta quando você viveu muito tempo na perda. Mas Deus não vai te deixar com mentalidade de mendigo. Ele vai alargar o seu interior para que você possa receber. Vai encher o seu prato até que você diga, Senhor, já não consigo conter a tua bondade. E esse dia também chegará. Faça algo hoje à noite. Antes de comer, onde quer que você esteja, coloque as mãos sobre o seu prato e diga em voz alta, Senhor, que esta mesa seja um sinal da mesa espiritual que estás preparando para mim, até me saciar. E depois coma com consciência, não com pressa, não distraído. Receba o simples com gratidão. Porque muitas vezes a abundância começa assim, aprendendo a reconhecer no pequeno
a assinatura de um Deus generoso. Deus não te coloca à mesa para te dar uma migalha. Ele te coloca para te saciar. Mas há uma voz que vai protestar enquanto você ouve isso. Uma voz na sua mente dizendo: para você já é tarde demais. Precisamos confrontá-la. No Emero Des, quando o teu relógio diz: já é tarde, há uma voz que sabe falar com muita autoridade dentro de você. Não grita, nem sempre se apresenta como medo. Às vezes soa razoável, às vezes até parece madura. Diz coisas como: já tenho 50, já tenho 60, já não estou para começar de novo, já não tenho tempo, já é tarde para mim. E quando essa voz chega, não chega sozinha, vem acompanhada de fotos antigas, de oportunidades perdidas, de cabelos brancos no espelho, de cansaço no corpo, de comparações silenciosas com pessoas que fizeram antes aquilo que você ainda não vê na sua vida. E você a escuta tanto que às vezes já nem a questiona. Você a aceita como verdade. Repete por dentro como se fosse uma sentença escrita sobre a sua testa. E é preciso reconhecer algo com honestidade. Essa voz parece real. Porque quando você olha no espelho e vê o passar dos anos, o espelho não mente. Quando vê o que não aconteceu, o calendário não mente. Quando conta temporadas perdidas, o relógio não mente. Sim, o tempo passou. Sim, houve anos difíceis. Sim, há coisas que não aconteceram quando você esperava. Mas escute isto com toda a sua alma. Embora o relógio diga a verdade sobre quanto passou, ele não tem autoridade para dizer o que Deus ainda pode fazer. O relógio informa. Deus determina. O relógio conta anos. Deus cria futuros. O relógio marca limites humanos. Deus não vive debaixo desses limites. Por isso, 2 de Pedro 3:8 diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso não significa que o tempo não importe. Significa que Deus não está preso dentro dele como você. Deus não corre atrás do calendário. Deus não chega ofegante às etapas da sua vida. Deus não olha para a sua idade e fica ansioso. Ele pode fazer em 1 ano aquilo que você pensava que levaria 20. Ele pode abrir em meses aquilo que você acreditava estar fechado por décadas. Ele pode acelerar processos sem ferir a sua alma. Ele pode restaurar com uma precisão e uma rapidez que façam você olhar para trás e dizer: eu pensava que já não era tempo, mas Deus tinha outra medida para a minha história. Porque existe o tempo do relógio, sim, mas também existe o tempo de Deus. O relógio diz quanto passou. Deus diz o que vai acontecer. O relógio olha para trás e soma perdas. Deus olha para frente e declara destino. O relógio mostra a estação. Deus pode fazer brotar em qualquer estação. E o que Deus diz pesa mais. Sempre pesa mais. Não porque negue a sua realidade, mas porque tem autoridade sobre ela. É como aquelas árvores raras que dão fruto no inverno. Todo agricultor sabe que há tempos. Tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de frutificar, tempo de descansar. E quando chega o inverno, o normal é ver ramos quietos, folhas caídas, campos recolhidos. Mas no jardim de Deus existem árvores diferentes. Árvores que florescem quando o clima diz que não deveriam. Árvores que carregam fruto quando todos os calendários dizem que o tempo já passou. Árvores que parecem contrariar a estação, não por rebeldia, mas porque são sustentadas por uma mão superior. Assim Deus pode fazer com você. Pode fazer você florescer na estação que outros chamam de tardia. Pode te dar fruto quando todos já te colocaram na categoria de tarde demais. Pode fazer brotar esperança onde a lógica só via inverno. Talvez essa voz do já é tarde esteja te acompanhando há anos. Entrou depois do diagnóstico, depois daquela perda, depois dos 60, depois da decepção que te fez sentir que o trem já partiu. E desde então essa mentira fala como se fosse uma conselheira fiel. Mas escute isto com firmeza. Essa voz não é a voz de Deus.
Deus nunca. Deus não olha para você e diz: você chegou fora do prazo. Deus não te observa com desprezo cronológico. Essa mentira veio de outro lugar. Veio para te prender. Veio para te secar antes do tempo. Veio para te fazer desistir sem lutar. Mas não vem do Pai. E se você duvida disso, ouça um homem que já tinha vivido muito, quando escreveu o Salmo 71:20. Tu, que me fizeste ver muitas angústias e males, tornarás a dar-me vida e novamente me levantarás. Novamente. Essa palavra é preciosa. Não está falando um jovem ingênuo que ainda não foi ferido pela vida. Está falando alguém que viu muitas angústias e muitos males. Alguém com memória. Alguém com anos. E ainda assim diz: tornarás a dar-me vida. Novamente me levantarás. Isso significa que, enquanto Deus continuar sendo Deus, o novamente continua disponível para você. Assim, cada vez que você ouvir por dentro, já é tarde, responda em voz alta: para o meu Deus, não é tarde. Não apenas pense. Diga: faça da sua boca uma aliada da verdade. Faça o ar que sai de você empurrar para fora essa velha mentira. Para o meu Deus não é tarde. Diga até que o seu coração volte a acreditar. O teu relógio diz: já é tarde. O relógio de Deus diz: está apenas começando. Hoje Deus te sussurra: eu sou aquele que fez o tempo. O tempo me obedece, não me governa. E se o tempo não tem a última palavra, a vergonha também não. E essa é a promessa mais silenciosa de Joel 2:26. E a mais poderosa. Número 11. Nunca jamais envergonhado. E aqui você chega a uma das partes mais ternas e mais poderosas de toda essa promessa. Porque depois de falar de restituição, depois de falar de saciedade, depois de falar de anos devorados e mesas preparadas, Deus encerra Joel 2:26, com uma frase que não parece grande à primeira vista. Mas quando entra no coração, quebra correntes muito antigas. E nunca jamais será o meu povo envergonhado. Pare aí. Nunca, jamais, não. Não diz: espero que não. Não diz: talvez já não tanto. Diz: nunca, jamais. Duas palavras que fecham uma porta. Duas palavras que levantam um muro santo contra uma voz que te perseguiu por tempo demais. A voz da vergonha. Porque a vergonha é diferente da dor e também é diferente do arrependimento saudável. O arrependimento mostra algo que você fez e te chama a voltar para Deus. Mas a vergonha faz algo mais cruel. A vergonha não se contenta em apontar o que aconteceu. A vergonha aponta para você. Não diz: você falhou. Diz: você errou. Diz: você é uma decepção. Não diz: você passou por uma ruína. Diz: você é a ruína, e quando essa voz se instala por dentro, ela começa a baixar o seu rosto. Começa a te ensinar a entrar calado, a falar pouco, a se esconder em reuniões, a pedir desculpas por existir, a caminhar como se a sua história tivesse te marcado para sempre. Mas Deus termina a promessa destruindo exatamente essa voz. Nunca, jamais será o meu povo envergonhado. Nunca, jamais. Como se o céu estivesse dizendo: essa acusação já não poderá se sentar sobre o teu peito para te governar. Essa névoa já não poderá cobrir a tua identidade. Essa linguagem já não poderá te definir, porque quando Deus fala assim, não está dando um conselho emocional. Está estabelecendo um decreto. Está proibindo que a vergonha continue ocupando o lugar onde deveria estar a sua presença. Isaías 54:4 diz: não temas, porque não serás envergonhada. Não te confundas, porque não serás humilhada. Veja como Deus fala com você. Ele não te manda levantar a força, não te humilha por ter se escondido, não te envergonha por sentir vergonha. Ele fala como um pai que vê o dano e anuncia o fim dessa estação. Você não será humilhado. Não viverá definido por aquele momento. Não ficará marcado para sempre por aquela queda, por aquela perda, por aquele fracasso, por aquele divórcio, por aquele erro.
por aquela ruína, por aquela história que outros pensam poder usar para te resumir. É como alguém que caminha com o rosto coberto, nem sempre por timidez, às vezes por vergonha. Vergonha pelo que perdeu, vergonha por não ter chegado onde esperava, vergonha por uma decisão mal tomada, vergonha pelo que os outros sabem, vergonha pelo que imagina que pensam. E então vive assim, olhando para o chão, evitando olhares, abaixando o rosto mesmo quando ninguém pediu. Mas quando Deus se aproxima, Ele não levanta o seu queixo com brusquidão, não te obriga a olhar por medo. Deus coloca a mão debaixo do seu rosto com ternura, como quem levanta algo frágil que foi tratado com dureza. E diz: olha para mim, só olha para mim. E quando você finalmente levanta o rosto para olhar para Deus, a vergonha não pode continuar ocupando o mesmo espaço. Ela vai embora, porque o olhar do Pai desloca a acusação. A presença de Deus enche o lugar onde antes vivia a sua humilhação. Talvez você saiba exatamente do que estou falando. Talvez entre em reuniões de família e sinta que todos sabem onde você falhou, que todos comentam quando você não está, que todos te veem através do pior que te aconteceu. E mesmo que ninguém diga nada, você já chega com a cabeça baixa, já chega se sentindo menor, já chega esperando ser lembrado pela sua ferida e não pela sua redenção. Mas hoje, Deus te diz algo muito mais forte do que o que os outros pensam. Levanta o rosto. Eu tiro a tua vergonha. Nunca jamais. Não por momentos. Não só na oração. Não só quando você está forte. Nunca jamais. E Jeremias 30:17 acrescenta outra camada de consolo. Mas eu te trarei saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor, porque a cura de Deus não toca apenas o corpo, toca também a alma escondida. Toca o rosto abaixado. Toca a memória que se ativa quando você ouve certos nomes. Toca aquele reflexo automático que te faz sentir menor do que os outros. Deus cura feridas visíveis e invisíveis. Cura a carne e cura a identidade. Cura o que doeu e cura o que te fez sentir indigno de ser amado. Então, amanhã, diante do espelho, olhe nos seus olhos e diga 3 vezes: eu não sou envergonhado. Meu pai disse isso. Diga, mesmo que a sua voz trema no começo. Diga, mesmo que ainda não sinta por completo. Diga até que a verdade de Deus só é mais forte do que o velho hábito de se acusar. Diga o que Deus diz sobre você mais vezes do que você repetiu o que a vergonha disse. A sua história passada pode contar, mas não pode te envergonhar. Deus proibiu. E quando Deus restitui, Ele não te devolve igual. Ele te dá mais. Esse é um padrão em toda a Bíblia que poucos perceberam no hemerodose, a dupla restituição. Há um padrão de Deus que se repete tantas vezes nas Escrituras que já não pode ser chamado de coincidência. É caráter. É natureza. É a forma como o Pai responde quando o inimigo devora, quando a vida golpeia, quando os anos parecem ficar espalhados pelo chão. Deus não costuma devolver na mesma medida. Deus devolve mais. E quando essa verdade entra de fato no seu coração, muda não só o que você espera do futuro, mas também a maneira como você ora hoje. Porque talvez você ainda esteja pedindo a Deus que te devolva exatamente o que perdeu. E Deus está te dizendo: eu não penso em te dar apenas o mesmo. Eu penso em te mostrar como é o meu coração. E o meu coração não trabalha com medida curta. Escute como Isaías 61:7 diz: em lugar da vossa dupla vergonha e da vossa afronta, exultareis na vossa herança, por isso na sua terra possuirão o dobro de honra, dupla vergonha, dobro de honra. Como se Deus estivesse respondendo à medida da dor com uma medida maior de glória. Como se onde houve vergonha acumulada, Ele decidisse colocar honra acumulada. Onde houve perda repetida, Ele decidisse colocar restituição multiplicada. Não apenas uma compensação,
não apenas um consolo para que você siga em frente. Dobro de honra, dupla porção. Dupla resposta. E então você volta a Jó 42:10 e encontra o mesmo pulsar do céu. E o Senhor restaurou a sorte de Jó e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Em dobro. Outra vez. Jó não recebeu uma vida apenas remendada para que pudesse terminar seus dias com algum alívio. Jó recebeu mais. Depois da devastação, mais. Depois da langosta, mais. Depois de chorar, mais. Leia isso outra vez por dentro, porque isso precisa quebrar a lógica triste com a qual muitos vivem. Há quem acredite que depois da dor só resta sobreviver com dignidade. Que depois de uma grande perda o máximo que se pode esperar é estabilidade. Mas Deus não pensa pequeno. Deus não é Deus de final morno. Deus sabe escrever capítulos de sobreabundância depois de temporadas de ruína. E como se duas testemunhas não bastassem, Zacarias 9:12 diz novamente: vos restituirei o dobro. 3 vozes, 3 momentos diferentes, um mesmo padrão. Isaías declara, Jó vive, Zacarias anuncia. E quando a mesma música aparece 3 vezes na palavra, já não é coincidência. É o caráter de Deus. Ele não se limita a recuperar terreno. Ele expande. Ele não apenas reabre o que foi fechado. Ele amplia. Ele não só devolve o que foi tirado. Ele coloca uma medida maior sobre a mesma história para que fique claro que foi a sua mão e não uma simples recuperação humana. Isso já estava estabelecido desde a lei que Deus deu ao seu povo. Quando alguém roubava, não bastava devolver apenas o que foi roubado com aparência de arrependimento. Havia devolução aumentada. Havia restituição que pesava mais que o roubo. Por quê? Porque o coração de Deus nunca foi barato. E quando Deus restitui você, Ele não está improvisando uma emoção bonita. Está agindo de acordo com o seu próprio caráter. Ele mesmo estabeleceu esse princípio porque já vivia dentro dele. Deus cumpre com seus filhos a lei de restituição que saiu da sua própria boca. É como a herança do filho mais velho em uma casa antiga. Quando o pai morria, o filho mais velho recebia dupla porção. Não porque fosse melhor ser humano. Não porque tivesse sofrido menos. Não porque tivesse conquistado por perfeição. Mas porque assim era a lei do pai. A dupla porção era uma decisão do coração da casa. E isso te ajuda a entender algo profundo. Deus é o teu pai. E há uma lei no seu coração. Aquele que sofreu devoração, que passou por afronta, que foi esvaziado, que viu anos caírem ao chão. O pai não trata com mesquinhez. O pai estende a mão com dupla porção. Não porque você tenha merecido perfeitamente, mas porque ela é assim. Por isso, Ezequiel 36:11 diz, vos multiplicarei mais do que no princípio, mais do que no princípio, não apenas como no começo, mas. Essa frase é preciosa, porque significa que a história com Deus não termina em nostalgia, não termina olhando para um passado que foi bom. Termina entrando em algo que supera o início. Deus não está te oferecendo uma viagem sentimental para trás. Ele está te chamando para uma glória nova, mais profunda, mais madura, mais cheia da sua presença do que aquilo que você perdeu. Talvez até hoje você tenha orado assim, Senhor, devolve-me o mesmo. Mas hoje Deus está te dizendo, peça-me mais, não por ganância, pela fé, não por orgulho, pela promessa. Pare de pedir apenas que volte o que era antes. Comece a pedir que a sua mão faça o que Ele mesmo declarou. Dobro de honra, dupla porção, dupla restituição. Escreva hoje uma oração assim, Senhor, em lugar dos meus anos perdidos, eu te peço anos da tua mão com dupla unção. Em lugar do que caiu, eu te peço fruto com duplo impacto, segundo a tua palavra, e assine com a data de hoje, não como capricho, mas como um ato de fé. Deus
não é Deus de igualdade matemática. É Deus de dupla porção. E essa dupla restituição não é voltar atrás. É algo maior. Deus não te leva ao passado. Ele te leva a uma nova glória. Número 13. Não é volta atrás, é glória nova. Há pessoas que passam anos orando para trás. Nem sempre dizem assim, mas no fundo é isso que estão pedindo. Senhor, devolve-me o que eu tinha. Senhor, leva-me ao momento antes do golpe. Senhor, faz-me voltar para quando isso ainda não tinha acontecido. E essa oração nasce da dor. Eu sei, nasce do cansaço de olhar para uma vida mudada. Nasce do luto de saber que houve uma versão sua que ficou antes da perda. Mas há algo que você precisa ouvir hoje. Deus não trabalha devolvendo você ao ontem. Deus não restaura você para que volte a uma fotografia antiga. Deus não leva você para trás. Deus pega a ruína, pega a cinza, pega os anos devorados e, a partir daí, empurra você para uma glória nova. Não uma cópia do passado. Algo maior. Por isso Ageu 2:9 é tão forte. Deus fala a um povo que estava chorando porque o segundo templo parecia inferior ao primeiro. Eles olhavam para o novo e só viam o que faltava. Comparavam, mediam. Sentiam saudade da glória passada. E no meio desse luto, Deus lhes disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Maior, não apenas parecida, não aceitável, maior como se o Senhor estivesse dizendo: parem de chorar apenas pelo que foi, porque vocês ainda não viram o que eu posso fazer com o que restou. E isso também Ele diz a você hoje. Porque talvez você esteja olhando para a sua vida atual e comparando com a de antes. Antes do divórcio, antes do diagnóstico, antes da perda, antes da queda. E claro, ao comparar, parece inferior, mais frágil, mais quebrada, menos luminosa. Mas Deus não pede que você meça o seu futuro com a régua do seu passado. Deus pede fé para crer que a glória final pode ser maior. E isso não significa que a dor tenha sido boa. Não. O incêndio continua sendo incêndio. A perda continua sendo perda. A traição continua sendo traição. Deus não adoça o mal, mas Deus sabe usá-lo. Há pessoas que saem da sua pior estação com uma profundidade que antes não tinham, com uma ternura que antes não carregavam, com uma clareza que antes não conheciam. Mais firmes, mais rendidas ao céu, mais cheias de discernimento, mais conscientes do que importa. Não porque o sofrimento fosse santo por si só, mas porque Deus soube entrar nessa ferida e transformá-la em terreno de crescimento. O que quebrou você não define o resultado final quando Deus coloca suas mãos na história. É como um terreno queimado depois de um incêndio. Tudo está negro. Tudo cheira a perda. Tudo parece morto. De fora, qualquer um diria que ali nada de bom vai nascer por muito tempo. Mas o agricultor que conhece a terra sabe algo que outros não sabem. Às vezes, depois do fogo, o primeiro broto verde que aparece é mais intenso, mais vivo, mais forte do que a grama comum. A cinza cai como se fosse fim, mas debaixo da terra se torna alimento. O fogo arrasou, sim, mas também deixou o campo pronto para algo novo. E Deus tem trabalhado assim desde sempre. Ele não tem medo da sua terra queimada, não recua diante da sua ruína, não se intimida com as partes da sua história, que ainda cheiram a fumaça. Ele sabe que ali mesmo pode fazer brotar o melhor que você já produziu. Ele sabe tirar fruto onde você só via restos. Por isso, Ezequiel 36:11 diz: multiplicar-vos-ei mais do que no princípio, mais do que no princípio, não apenas como no princípio, mais. E Salmo 71:21 acrescenta: aumentarás a minha grandeza e tornarás a consolar-me. Veja como isso é lindo. Deus não apenas seca lágrimas. Ele também amplia a vida, não apenas abraça você na ruína.
Ele também levanta você para algo que supera o primeiro. Talvez você ainda esteja orando para voltar a 2010, a 1995, a 1980, ao momento antes do golpe. Mas hoje você precisa mudar essa oração. Pare de pedir a Deus que o faça voltar. Peça que Ele o leve adiante. Porque o que Ele tem preparado não é uma viagem nostálgica ao passado. É uma glória que você nunca viu, uma casa que você nunca habitou, uma paz que você nunca conheceu dessa forma, uma versão sua que ainda não veio à luz. Faça essa mudança hoje mesmo. Se você vinha orando, Senhor, devolve-me o que eu tinha, troque por isto. Senhor, leva-me ao que nunca tive, mas sempre foi para mim. Essa oração abre portas que a outra não abriu. Porque uma olha para trás, a outra se rende à novidade de Deus. Deus não devolve você ao passado. Ele adianta você a um futuro maior. Hoje Deus sussurra. O melhor não ficou para trás. O melhor vem pela frente. Caminha. E se Deus vai fazer tudo isso, a pergunta agora é: o que cabe a você? O que você precisa fazer enquanto Deus restitui? No Emero 14, sua parte, confiar e soltar. Há uma parte desta história que só Deus pode fazer. Só Ele restitui anos. Só Ele cura o que ninguém viu. Só Ele transforma cinza em glória. Mas também há uma parte que cabe a você. E não é uma parte pequena. Não porque você produza o milagre, mas porque pode resistir a Ele ou cooperar com Ele. Sua parte não é fabricar a restituição com as suas mãos. Sua parte é confiar e soltar. E isso, para muitos, é mais difícil do que trabalhar, mais difícil do que continuar carregando. Porque confiar significa parar de segurar com força aquilo que já não responde à sua força. E soltar significa reconhecer com honestidade: isto já não está nas minhas mãos. Por isso, Provérbios 3, 5 a 6 é tão preciso quando diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veja as duas partes. Confia. Isso é ativo. Isso não é cruzar os braços com resignação. Isso é colocar o peso da sua alma sobre Deus. Isso é escolher crer no caráter dele quando você ainda não entende o processo. Isso é continuar caminhando, mesmo sem ver ainda como as peças estão se encaixando. Mas depois vem a outra metade. Não te estrebes no teu próprio entendimento. Aí está o soltar. Aí está deixar de viver sustentado apenas pelo seu cálculo, pela sua lógica, pela sua necessidade de entender tudo antes de obedecer. Confiar é avançar com Deus. Soltar é tirar da sua mente o trono que pertence somente a Ele. E aqui há uma diferença que você precisa guardar bem fundo. Uma coisa é desistir e outra muito diferente é soltar. Desistir, no sentido ruim, é dizer: já não há esperança, já não importa, já me cansei, que aconteça o que tiver que acontecer. Isso não é fé, isso é cansaço vestido de silêncio. Mas soltar é fé. Soltar é dizer: Deus, isto me importa profundamente, mas já não vou continuar tratando como se dependesse só de mim. Isto já não está nas minhas mãos. Agora está nas tuas. Soltar não é abandonar o coração, é entregá-lo, não é fechar a porta, é colocar a chave nas mãos do Pai. Talvez por isso, Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Esse descanso não é vazio, não é desespero mudo, não é ficar imóvel porque já não resta nada. É confiança silenciosa. É aquele momento santo em que a alma para de lutar, para de argumentar, para de exigir controle e simplesmente descansa diante de Deus, não porque o resultado não importe, mas porque entendeu quem governa de verdade a história. Às vezes, o ato mais profundo de fé não é falar mais alto, é silenciar o suficiente para deixar Deus ser Deus sem interrompê-lo,
com a sua ansiedade. É como um agricultor. Ele sabe exatamente qual é a sua parte e qual não é. Sua parte é preparar a terra, semear a semente, regar, proteger o terreno. Mas depois de semear, ele não pode passar todas as noites cavando para ver se já está crescendo. Se fizer isso, mata a semente, arranca antes do tempo, destrói por causa da própria impaciência. E assim você faz muitas vezes com aquilo que entregou a Deus. Você, ora, rende, chora, coloca nas mãos dele e no dia seguinte volta a cavar com preocupação. Examina com ansiedade, puxa com controle, manipula com medo. E, sem perceber, não deixa a semente da fé descansar. Deus pede algo muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Semeie obediência hoje e depois confie. Leia a palavra, ore, obedeça ao que você já sabe que deve fazer. Perdoe o que precisa perdoar. Feche o que precisa fechar. Dê o passo que cabe a você. Mas depois, tire as mãos. Deus cuida do fruto. Talvez você esteja acostumado demais a controlar, a resolver tudo, a carregar o peso, a antecipar cada cenário. E talvez isso tenha ajudado você a sobreviver em muitas áreas da vida. Mas a restituição não funciona assim. A restituição requer que você saia um pouco do centro para que Deus entre com todo o peso dele. Há portas que não se abrem com força humana. Há ruínas que não se levantam com vigilância constante. Há processos que só florescem quando as suas mãos deixam de apertar. Por isso, esta semana, identifique uma única coisa que você tem carregado sozinho. Esse problema, essa decisão, essa relação, esse medo, essa necessidade de controlar tudo. E, em oração, diga ao Senhor com nome e verdade: Senhor, hoje tiro minhas mãos disso. É teu. Diga de verdade. E depois não volte a tomar decisões sem orar primeiro. Não volte a carregar como se nunca tivesse entregue. Cada vez que quiser retomar com ansiedade, lembre a sua alma: já não está nas minhas mãos, está nas dele. Solte o que Deus vai levantar. Suas mãos ocupadas não deixam espaço para as dele. E se você já sabe o que Deus faz e o que cabe a você, resta uma última coisa, a mais importante: o quando. E a resposta vai surpreender você. Número 15. A restituição começa hoje. Há uma armadilha silenciosa na qual muita gente vive por anos inteiros. Acreditar que a restauração sempre começa depois. Depois que as circunstâncias mudarem. Depois que as contas se organizarem. Depois que o corpo sarar, depois que o medo desaparecer, depois que chegar um sinal mais claro, depois que o coração se sentir pronto. Mas Deus não fala assim. Deus não costuma trabalhar nesse idioma de algum dia. Deus trabalha no agora. E isso muda tudo. Porque, se a restituição dependesse de primeiro tudo se arrumar por fora, então quase ninguém começaria. Sempre haveria outra desculpa, outra espera, outro atraso. Mas 2 Coríntios 6, 2 diz de uma forma que corta qualquer adiamento: eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Agora, não quando tudo melhorar. Não quando você entender cada peça. Agora, pare um momento nessa palavra. Agora. Porque aí mesmo começa a se quebrar uma mentira antiga. A mentira que diz que ainda não é tempo, que ainda não é o momento, que você ainda não está pronto, que primeiro precisa se sentir forte, limpo, estável, completo. Mas Deus não pede que você chegue restaurado para começar a restaurá-lo. Deus encontra você no meio da desordem e diz: aqui, hoje, agora. No dia em que você diz sim à restituição, algo começa. Não necessariamente tudo muda de uma vez diante dos seus olhos, mas a direção muda. Muda o rumo da alma. Muda a postura do coração. Muda o ponto de onde você começa a caminhar. O sim de hoje abre uma porta que a dúvida de ontem manteve fechada.
E talvez aqui esteja uma das coisas mais belas e mais práticas da obra de Deus. A restauração nem sempre chega como um clarão. Às vezes, chega como um caminho, como uma luz que começa pequena e vai crescendo. Como uma semente que hoje não parece impressionante, mas amanhã terá raiz, depois terá caule e depois dará fruto. Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai aumentando, não de uma vez, não em um salto brusco, em crescimento. E isso significa que cada manhã em que você acorda e decide crer outra vez, você está caminhando em restituição. Cada vez que escolhe não desistir, mesmo ainda chorando, você está caminhando em restituição. Cada vez que volta à palavra, mesmo com pouca força, você está caminhando em restituição. O pequeno de hoje não é insignificante, é sagrado. É o começo visível de algo que Deus já iniciou. É como alguém que sobreviveu a um naufrágio. O mar bateu, tirou coisas, deixou exausto e finalmente chega a uma praia. Mas quando toca a terra, não sai correndo. Não faz um discurso, não dá um salto triunfal, mal consegue se arrastar, mal consegue se mover um pouco para a areia seca. E, ainda assim, cada centímetro conta. Cada pequeno movimento é uma vitória contra a morte. Cada esforço, ainda que desajeitado, em direção à margem, é um sim à vida. Assim você está, às vezes, não com força para correr, não com energia para conquistar montes, apenas com força para se mover um pouco em direção a Deus. E isso basta por hoje. Deus não está pedindo velocidade, está pedindo direção. Não pede que você corra hoje, apenas que se mova 1 centímetro na direção dele. Um passo, uma oração, uma decisão pequena, mas verdadeira. Por isso, Salmo 126, 5 e 6 diz: os que semeiam em lágrimas, com alegria ceifarão. Aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Veja como essa imagem é real. Não diz que vai rindo desde o início. Diz que vai andando e chorando, caminha com lágrimas, semeia com o peito apertado. Obedece sem ainda ter o resultado completo, mas volta com alegria. Isso significa que as suas lágrimas não cancelam o processo. As suas lágrimas podem acompanhá-lo. Você pode estar em restituição e ainda chorar. Pode ter começado a sarar e ainda sentir dor. Pode ter dito sim hoje e ainda ter o coração sensível. Não há contradição. Quem semeia chorando também pode colher cantando. Talvez você tenha passado anos esperando um momento. Que as coisas se alinhem, que pareça certo, que um dia algo dentro de você faça clique. E então finalmente comece. Mas hoje eu digo a você, com amor e firmeza, o momento é este. Enquanto você lê isto, já começou. Quando você disse dentro de si, Pai, restitui os meus anos, já começou. Quando você abriu de novo o coração para crer que Deus não terminou com você, já começou. Não olhe mais para isso como algo distante. Receba como algo presente. Antes de dormir esta noite, faça uma única coisa concreta que seja semente da vida restaurada. Uma oração mais longa do que de costume. Uma página da Bíblia que normalmente não leria. Uma ligação que você tem adiado. Um perdão que precisa liberar. Algo pequeno. Apenas um. Porque o pequeno de hoje é o grande de amanhã. A restituição não começa amanhã. Começa no sim que você disser agora. Hoje Deus diz a você: eu já comecei. Agora é a sua vez de dar o primeiro passo. E agora, antes de terminar, quero levar você a um lugar específico no seu coração. Você precisa fechar esta mensagem de uma maneira particular. Escute com atenção. No início desta mensagem, você chegou com uma dor que não sabia como nomear. Só sabia que doía contar os anos. Mas agora você já não está diante de uma dor sem rosto. Deus a nomeou. A lagarta,
o gafanhoto saltador, o devorador, a locusta. E se Deus foi capaz de nomear com tanta precisão, também é capaz de restituir com a mesma precisão. Hoje, você já sabe a verdade central. Deus viu o que ninguém viu, Deus nomeou o que lhe foi roubado, Deus prometeu restituir, Deus prometeu saciar você, Deus prometeu tirar a sua vergonha, e tudo isso não começa algum dia. Começa hoje. Esta noite, antes de dormir, pegue uma folha em branco, escreva no centro: os anos que a lagarta, o gafanhoto saltador, o devorador e a locusta comeram. Ao redor, escreva 4 palavras, uma para cada praga que você sabe que representam a sua história. Não precisa escrever muito. Uma palavra para cada uma basta. Depois coloque essa folha sobre a sua Bíblia aberta em Joel 2:25 e diga em voz alta: Senhor, eu te entrego isso. Restitui. Depois apague a luz e durma. A restauração já começou. E não guarde esta mensagem só para você. Há alguém na sua lista de contatos que também está contando anos perdidos nesta noite. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a palavra que Deus quis entregar a ela. E se você quiser continuar recebendo mensagens assim, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o próximo que Deus quer falar ao seu coração. Agora repita comigo, em voz alta, frase por frase. Hoje recebo do meu Pai Celestial a restituição completa. Os anos que a lagarta, o gafanhoto saltador, o devorador e a locusta comeram da minha vida me são restituídos. Comerei da mesa de Deus até me saciar. Nunca jamais serei envergonhado. A minha glória final é maior do que a primeira. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, neste momento levanto cada pessoa que me escuta. Tu conheces as suas pragas. Tu conheces os anos que foram consumidos. Restitui, Pai, restitui com dupla porção, como tu mesmo prometeste. Sacia-os com a tua presença. Tira deles a vergonha para sempre. Que hoje comece a sua nova era, em nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E coloque em você paz. Descanse, filho de Deus. A restituição já começou. E se esta mensagem alcançou você no momento certo, deixe o seu like, escreva sua declaração nos comentários e compartilhe. Deus te abençoe. Até amanhã.